Olá pessoal, aqui quem fala é Cláudia, criadora do canal Economia com Excel. Na videoaula de hoje eu vou mostrar como que se faz um gráfico de colunas no formato de caneca de cerveja, que é exatamente esse gráfico aqui que a gente vê em tela. Esse gráfico eu aprendi a fazer com base num site, num canal de YouTube americano chamado exceldashboardstemplates.com, e a pessoa que fez esse gráfico fez justamente porque uma empresa solicitou que na festa de final do ano queria medir conforme a meta e queria ter um gráfico personalizado para a empresa de cerveja. Então ele fez esse gráfico e eu resolvi aqui replicar para trazer para vocês. Então o que a gente tem? Basicamente um valor de vendas, que é o somatório aqui, né, desses valores, e eu tenho uma quantidade que seria a meta. Então, por exemplo, eu tenho 400 mil, seria a meta de venda. Aí eu venho aqui, para fazer o percentual, eu vou clicar aqui na barra de fórmula, só para vocês verem. É o total das vendas dividido pela meta, que são os 400 mil aqui, que vai dar justamente esse percentual aqui de 114, porque foi superada a meta, né? Então, conforme vai alterando esse valor aqui de vendas, conforme essa meta, que o percentual vai modificando também. Então, por exemplo, eu vou modificar esse valor da loja 5. Vamos supor que a loja tenha vendido 50 mil. Só para ter uma ideia. Então, aqui a cerveja vai se alterando, né? A quantidade de cerveja na caneca vai alterando e vai mostrando também esse percentual de meta aqui na tampa da cerveja. Então, por exemplo, se for 100 mil, a cerveja, claro, vai se elevando, né? Percentual aqui também, e se eu modificar para 150 mil também, até, por exemplo, se eu incluir aqui os 250 mil, eu superar a minha meta e ter até aqui uma espuma na caneca, mostrando que a meta foi superada. Então, esse arquivo com os dados, com o gráfico, vai ficar disponível para download aí no link abaixo do vídeo. Vamos ao gráfico então, vou mostrar como é que se faz. Para fazer esse gráfico, a gente precisa de alguns parâmetros aqui, ó. Eu vou até deletar aqui esses cálculos, que eu vou mostrar como é que se faz. O único valor que vai ser alterado é esse do percentual, que é o nível da cerveja. Mas antes disso, eu vou mostrar as figuras que eu utilizei para criar esse gráfico. Elas estão aqui do lado, ó. Elas também vão ficar disponíveis aí no arquivo para download. Então, o que a gente precisa? Basicamente, uma caneca de cerveja, e essa figura ela é retirada da própria internet. Você pode escolher, né, uma caneca de cerveja qualquer. Aqui eu também selecionei uma caneca, um copo de cerveja também, e recortei essa figura aqui para trazer o conteúdo que vai ficar dentro da caneca. Para recortar a figura, basta vir aqui clicar 2 vezes na figura, vai abrir aqui esse cortar, né? Quando clicar aqui, aí você vai, né, redimensionando aqui o que você quer cortar da figura, que foi exatamente isso que eu fiz. Vou dar aqui só um Ctrl Z para voltar. E a caneca a mesma coisa. A caneca a gente precisa recortar ela nos mesmos tamanhos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o corpo, né, da caneca, e aqui eu tenho a espuma. Toda ela recortada no seu devido tamanho, aqui nos seus tamanhos iguais, para que dê certo de fazer o gráfico com as devidas medidas corretas. E aqui uma tampa também, né? Uma tampinha que eu peguei aqui da internet. E aí você salvando essas figuras que você pesquisar aqui na internet, é só depois vir aqui na guia inserir imagem, né? Selecionar a imagem nos seus arquivos, que vão ficar aqui disponíveis para que você recorte, enfim, para que você tenha essas figuras aqui para criar o gráfico. Elas já vão ficar disponíveis no arquivo aqui para vocês. Então, vamos ao gráfico, eu vou mostrar como é que se faz. Primeiro, então aqui eu tenho a caneca, a base da caneca, eu tenho o tamanho da caneca, que é 100%, eu tenho a posição da cerveja, isso aqui vai ficar, tanto a posição da cerveja quanto o limite da cerveja vai ficar num eixo secundário, né? Depois eu vou mostrar isso. E eu tenho a espuma da caneca.
Para limite da caneca aqui, eu vou fazer só uma fórmula, um C. Então, eu vou digitar C, aí dou um Tab, e vou digitar a lógica. Se B13, que é justamente essa célula aqui, B13, for maior, eu vou colocar o sinal de maior, maior que 100%, eu vou deixar 100%. Tá correto. Do contrário, eu incluo a própria célula B13. Por quê? Porque se o limite da caneca aqui é 100, então se essa meta for maior que 100, eu vou deixar o limite da caneca como 100 mesmo. Se, do contrário, eu coloco o próprio valor do percentual da meta. Então, ok, pronto. Então, 100%. É isso mesmo, né? Como a fórmula estava lá descrita. Se essa meta for maior aqui que 100, eu deixo 100 mesmo. Então, é isso. Para a espuma, a mesma coisa. Eu vou fazer também um C. No caso da espuma, eu vou incluir a seguinte condição. Se B13 for agora menor que 100%, eu vou deixar como zero. Do contrário, eu vou fazer um cálculo aqui para que me traga justamente o percentual de espuma da cerveja, ou seja, aquilo que está mais do 100% da meta. Então, eu vou fazer um cálculo. Eu vou colocar um sinal de negativo para dar certo o cálculo, abro parênteses e incluo 100% menos aqui B13. Fecho parênteses, fecho outro parênteses da fórmula C, pronto. Então, é exatamente isso que eu quero. Vai dar 14%. O cálculo que eu faço é o seguinte, aqui na barra de fórmula. Se a meta for menor do que 100%, eu deixo zero, não tem espuma. Caso contrário, se ela for maior que 100%, aí eu faço esse cálculo, que é 100% menos o B13, para me dar exatamente só aquilo que passa de 100%, que é a minha espuma da caneca, que vai ser a minha espuma da caneca. Então, vou selecionar agora todo esse intervalo, que é a partir desses dados que nós vamos criar aqui o gráfico. Então, agora eu vou clicar aqui na guia inserir, eu venho aqui em gráfico de colunas, mais colunas empilhadas. Dou um OK. Assim que eu crio o gráfico, a guia contextual aqui, ferramenta de gráfico, ela é apresentada aqui também junto com as demais guias, né? Uma guia contextual. Se eu clicar fora do gráfico, ela desaparece. Dentro do gráfico, ela aparece novamente. Então, dentro da guia design, eu venho aqui em alterar linhas e colunas. Pronto. Aqui está meu gráfico empilhado. Eu vou deletar o título, que não precisa. Vou deletar também aqui essa legenda que não precisa. E agora, para criar o gráfico, agora eu utilizo exatamente aquelas figuras para inserir aqui no gráfico e a gente conseguir criar o gráfico. Então, aqui nessa parte de baixo aqui, na base da caneca, dou um Ctrl C, clico aqui na primeira parte, que é a base, Ctrl V. Faço a mesma coisa para o corpo da caneca, Ctrl C, clico aqui na parte laranja, Ctrl V. Agora, isso aqui vai ser justamente o conteúdo, a cerveja da caneca. Aqui, só uma atenção, a figura, tá? Quando eu tirei da internet aqui, quando eu baixei a figura da internet, eu vim aqui em formatar, e nos efeitos de imagem, eu selecionei esse efeito aqui, ó, para o círculo, né? Para dar essa impressão mais arredondada aqui na figura, né? Porque se eu tirar esse efeito, ela fica muito quadrada. Se eu clico nela de novo, venho aqui na guia formatar, efeitos de imagem, nesse efeito de imagem aqui, clico nessa primeira opção, ela fica mais arredondada. Então, foi só esse tipo de formato que eu fiz nessa figura. Vou dar um Ctrl C nela, clico aqui, Ctrl V, pronto. Conteúdo da cerveja da caneca. E agora, só aqui na espuma, Ctrl C também,
Ctrl V. Pronto. Agora a gente só vai fazer algumas formatações para que o gráfico aqui, as posições deem certo, para que a gente consiga fazer exatamente com que ele fique com a aparência lá do exemplo. Eu vou clicar aqui nessa parte nessa área do gráfico, clico com o botão direito do mouse, estruturas de tópicos, e eu vou clicar aqui em sem contorno, para o gráfico aqui ficar sem esse contorno. Então esse é o primeiro passo. Agora clico novamente aqui na área do gráfico, clico com o botão direito, e aqui em selecionar dados, eu vou fazer algumas alterações de posição para que o gráfico dê certo fazer o gráfico, tá? Para que as posições fiquem corretas. Então aqui, ó, no limite da cerveja, eu vou clicar aqui, ó, no mover para cima, 1, 2 vezes, para ele ficar aqui abaixo da base da caneca. Faço isso com a posição da cerveja também. Clico uma vez, então esses dois itens aqui da caneca de cerveja tem que ficar dessa maneira para que dê certo aqui na hora de formatar. Então, vou clicar em OK, pronto. Agora, clico novamente com o botão direito e venho aqui alterar tipo de gráfico. É aqui, ó, em combinação, gráfico de combinação, aqui algumas alterações que nós vamos fazer para dar certo, né, a construção aqui do gráfico. Então, na base da caneca, eu vou selecionar aqui o tipo de coluna, que é coluna agrupada. No limite da cerveja vai ficar coluna empilhada, a posição da cerveja coluna empilhada também, e eu vou colocar um eixo secundário para os dois. Mais abaixo aqui, tamanho da caneca, eu vou colocar coluna empilhada, aqui na espuma também, coluna empilhada, dou um OK, pronto. Então, gráfico criado. Agora a gente só vai formatar. Para ficar tudo correto, eu clico aqui nesse eixo secundário, posso deletar, pronto. Então, deletei, então agora ele já vai criando aí alguns formatos, né? Já vai ficando aí no estilo do gráfico que a gente pretende criar. Agora eu só vou formatar aqui esse segundo eixo, esse primeiro eixo, né, na verdade. Eu clico nele, clicar aqui no eixo, clico com o botão direito, venho aqui em formatar eixo, vai abrir aqui a guia contextual formatar eixo. Aqui no limite mínimo eu vou colocar -2, que é para ficar aqui só menos 20%. Então, -2, pronto. Aqui no máximo eu vou colocar 1,2, que é para ficar aqui em 120% a máxima. Agora eu vou retirar esse 20% aqui, que eu não quero que ele apareça, tá? Para isso, eu venho aqui na barra de rolagem, seleciono a opção número, venho aqui mais abaixo, número, isso. Aqui em categoria, clico em personalizado. Assim que eu clicar em personalizado, esse valor desaparece, porque esse personalizado aqui, ó, esse tipo de formatação, vai justamente retirar os valores negativos, que é o que eu não quero que apareça aqui no gráfico. Tá ok. Fecho o painel de formatação e agora vou clicar aqui nessa figura, que é o conteúdo da cerveja, clico com o botão direito do mouse, formatar a série de dados. Novamente o painel formatar série de dados é aberto e aqui, ó, no eixo secundário, porque ele está fazendo parte aqui, ó, do eixo secundário do gráfico, eu vou só fazer algumas alterações na posição aqui da série para que dê certo e ele fique exatamente dentro aqui da caneca. Então aqui eu vou digitar 34, aqui eu vou digitar 334, pronto. Perfeito, o gráfico criado, então, ó, já ficou no padrão que a gente precisaria, né, da caneca de cerveja. Aqui, se eu alterar os valores, eu já vou conseguir visualizar o gráfico se movimentando aqui, né? Vou colocar 50.000, só para a gente ver. Pronto. Agora, vou aqui novamente selecionar essa figura que é a tampa, né, da cerveja. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, copiar aqui essa tampa, pronto. Então aqui na tampa agora eu vou clicar aqui na guia inserir, inserir não, deixa eu ver,
Aonde fica? Eu tenho que colocar uma caixa de texto aqui, inserir mesmo. Então, eu venho aqui na guia, aqui na ferramenta Formas, e vou selecionar aqui essa caixa de texto. Vou aqui criar uma caixa de texto, dou um clique dentro dessa caixa de texto e clico aqui na barra de fórmula, coloco um sinal de igual e clico aqui em meta. Pronto, já vai me aparecer a meta aqui. Já vai aparecer o valor. Agora eu vou só fazer algumas formatações, né? Clico aqui em formatar, contorno nenhum, preenchimento também nenhum. Coloco aqui, vou na página inicial, clico aqui na cor branca para fonte, aumento um pouco, centralizo aqui, centralizo ao meio e centralizo o percentual aqui, pronto. Vou só aumentar aqui esse valor para a gente ver que vai entrar aqui a espuma. Vou colocar os 250 mil novamente. Pronto. Só diminuir um pouco aqui para que o percentual apareça. Pronto. Então, é isso aí. Gráfico criado. Se vocês gostaram da videoaula, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima aula.